Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita, sou médica veterinária e hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns acidentes comumente vistos em cães e gatos. O primeiro que eu trouxe aqui são as feridas. As feridas elas podem ter origens diversas. As feridas elas podem ser devido a alguma briga entre esses animais, pode ser por algum acidente, né? Aquele cachorrinho que mexeu na lixeira, tinha caco de vidro. Podem ser traumáticas devido também a atropelamentos, quedas. E seja qual for a causa dessa ferida, o primeiro passo é a higienização dessa ferida, né? Então, a gente tem ali na imagem uma ferida já limpa, onde foi feita a tricotomia, que é a remoção desses pelos, né, ao redor da ferida. A gente pode estar fazendo essa higienização com água e sabão neutro ou água e clorexidina. A remoção dos pelos, para quem tem uma máquina de tosa, pode ser utilizado na lâmina mais baixa ou utilizando uma lâmina de um aparelho Prestobarba. Com todo cuidado, né, para não machucar mais o animal. Geralmente essa pele ela está muito sensível ao redor, o animal está com dor, então todo aquele cuidado, né, de contenção, utilização de mordaço ou focinheiras, para fazer ali a higienização sem ocasionar maiores danos. A gente pode também utilizar o soro fisiológico nesse tipo de higienização, água oxigenada ou até mesmo o povidine. O povidine é um excelente antisséptico, então também seria uma boa opção para a higienização. Para a realização dos curativos, isso vai depender muito do tipo de ferimento e a localização. Então, ferimentos onde podemos realizar um curativo, a gente sempre vai utilizar gaze, atadura, vai fechar com o esparadrapo e vai evitar que esse animal coloque a boca, que ele arranque ou que ele molhe esse curativo. Geralmente os curativos eles precisam ser trocados diariamente. Já em outras situações, onde o ferimento não permite os curativos, a gente precisa fazer sempre a higienização do ferimento e tentar proteger a área para o animal não também lamber essa região e infeccionar ainda mais. E também existem feridas que necessitarão das suturas, e aí cabe ao médico veterinário realizar essa técnica. Vale lembrar, gente, que nem toda ferida pode ser suturada. Feridas que já estejam muito tempo abertas, por exemplo, uma ferida que foi ocasionada há 2 dias atrás, eu não posso suturar hoje. Por quê? Porque horas depois do ocorrido do ferimento, do acidente, o organismo, no intuito de promover logo uma cicatrização, ele já começa ali realizar toda a renovação daquele tecido e ativar as bordas da ferida para que elas se cicatrizem. Se eu demoro a fazer essa sutura, quando eu juntar, né, as partes desse ferimento para suturá-la, esse ferimento ele não vai fixar, ele não vai ter aquele fechamento adequado na sutura. Então eu precisaria debridar a região novamente para poder realizar uma sutura, tá? Então as suturas, elas precisam ser feitas o quanto antes em ferimentos relativamente limpos. Feridas infeccionadas ou feridas antigas não devem ser fechadas por completo, porque já tem ali uma contaminação, a bactéria já entrou dentro daquele ferimento. Se eu fechar esse ferimento, eu vou prender ali todos os micro-organismos dentro e esse machucado não vai cicatrizar e eu vou piorar o quadro desse animal, tá? Então, tudo isso tem que ser realizado de forma correta e avaliado pelo médico veterinário. Uma complicação que nós temos dessas feridas não tratadas são as miíases.
Eu creio que todo mundo já deve ter visto a famosa bicheira, né? Então, quem já tem rotina, né, de estágios, ou que já resgatou um cachorrinho, um gatinho assim, já devem ter visto essas larvas de mosca. Então, coloquei aqui na foto duas espécies de mosca. Uma que realmente gera, né, as larvas que a gente mais vê constantemente, que são as larvas da bicheira, que o nome correto é miíase, e tem também um outro problema que a mosca causa, que é berne, tá? Então são coisas diferentes. Primeira coisa para a gente diferenciar é o seguinte: a miíase geralmente ela ocorre como consequência de um ferimento primário. Então, provavelmente aquele animal ele já tinha um machucado, ele já tinha um ferimento, estava sangrando, estava drenando secreções e isso chamou a atenção da mosca e ela foi lá e depositou os seus ovos. Dentro de alguns dias esses ovos tornam-se larvas e essas larvas se desenvolvem, crescem e viram outras moscas e aí a gente facilmente, nitidamente consegue achá-las dentro do ferimento. Elas se movimentam, causam dor, têm um odor muito característico, um odor muito desagradável, né? O tutor relata que está sentindo um cheiro ruim no cachorro e quando a gente vai examinar, tem ali um ferimento cheio de larvas dentro dele. Então, como é que a gente vai fazer a remoção? Geralmente a gente utiliza alguma pinça, né? Faz a remoção mecânica dessas larvas, faz a higienização da ferida e trata essa ferida. Essa ferida ela precisa ser tratada, ela precisa ser higienizada, utilizada pomadas, antissépticos, porque essa larva só ocorreu ali nesse determinado local devido ao ferimento primário. Já na questão do berne, ali não preciso de um ferimento inicial. Eu simplesmente tenho ali a deposição da larva sobre uma pele íntegra, onde ela vai conseguir cavar um túnel na epiderme e vai morar ali dentro. Então, o que a gente vê na pele do animal? Simplesmente um aumento de volume, um nódulo. E quando eu aperto essa região, a larva ela aparece, ela sai. Ela também tem que ser removida, ela não pode ficar aqui, tá? Então, ambas as situações são bem dolorosas, são desagradáveis e precisam do cuidado, né? E lembrar que doem e esse animal precisa geralmente tomar, principalmente na miíase, tomar antibiótico e analgésico, tá? E isso vai ser feito pela prescrição do médico veterinário. O que mais nós temos aqui de acidentes são as fraturas, né? As fraturas geralmente elas são devidas a quedas e atropelamentos, né? Então a maioria dos casos, dos históricos desses animais que chegam com possível fratura, essa fratura geralmente tem um histórico aí de que o meu cachorro caiu, o meu cachorro foi para a rua, foi atropelado, né? Infelizmente as pessoas ainda permanecem com esse hábito de deixar os animais irem às ruas sozinhos. Isso não é indicado. Assim como acontecem os acidentes de serem atropelados, acontecem também as brigas, transmissão de doenças, as cruzes, se não forem castrados, podem atacar outras pessoas, podem ser envenenados. Então, faz parte da posse responsável manter esse animal protegido, tá? As fraturas, elas inicialmente existem dois tipos, as fechadas e as abertas. A fratura fechada é aquela fratura que a gente não vê onde de fato tem a lesão no osso. Eu preciso solicitar uma radiografia. Então, eu sei que o animal está com uma fratura porque talvez eu olhe para a patinha dele e a patinha dele está com alguma anormalidade, está tortinha ou está pendular,
né? Está inchada, está avermelhada. Então, sugere-se uma fratura. Já a fratura aberta, ou conhecida como a fratura exposta, é aquela fratura que você não tem dúvida do que aconteceu, porque a fratura ela foi tão intensa que acabou o osso se exteriorizando, então ele acabou rompendo a musculatura e a pele e eu consigo ver o osso, né? Então, esse tipo de fratura geralmente é uma emergência e tem que ser feita cirurgia, proteger o local, né? Para não infeccionar e logo levar esse animal à clínica. Já as fraturas fechadas, nós temos diversos tipos de fraturas, né? Como classificações diferentes. Então, aqui a primeira foto, eu tenho um osso íntegro, um osso normal. Já na segunda foto, eu tenho um osso com uma classificação de fratura transversa. Por que transversa? A ruptura do osso, né, esse trauma que aconteceu aqui, ele é transversal ao comprimento do osso. Então, geralmente casos aonde eu tenho o impacto diretamente sobre esse osso, gera esse tipo de fratura, tá bom? Já aqui na terceira ilustração, nós temos uma fratura oblíqua. O que seria isso? Essa fratura, ela tem um traço oblíquo ao sentido também do osso. Então, é bem parecido com a transversal. Só que a transversal, o sentido é transversal ao osso e aqui o traço é um pouquinho mais inclinadinho, tá bom? Também vai acontecer por um trauma diretamente sobre o osso. Nessa quarta ilustração, a gente tem uma fratura em espiral, que também tem um traço oblíquo, porém, o que aconteceu aqui? Geralmente, esse osso ele sofre uma torção. O impacto é maior a ponto desse osso torcer e essa fratura acabar acontecendo por consequência dessa torção. Esse tipo de fratura comunitiva, a gente nota, né, diversos tracinhos aqui de fraturas, o que demonstra que essa região aqui é uma região maior, mais afetada do osso, né, uma área mais extensa. E o que aconteceu aqui? Houve um esmagamento desse osso. Quando eu radiografo, eu vejo que existem múltiplas fraturas nesse osso, tá? Então, impactos muito intensos levam a esse tipo de fratura. Já aqui embaixo nós temos um osso onde a classificação é segmentar. O que caracteriza esse tipo de fratura? Por ser uma fratura em segmento, ou seja, existem dois traços separando esses ossos. Então, aqui a gente consegue ver que houve uma fratura aqui em cima e embaixo e ficou um segmento de osso livre. Por isso, ela se classifica como segmentar. Já o osso ao lado, que classifica como uma fratura em avulsão, a avulsão é um arrancamento. Então, houve um arrancamento de uma extremidade desse osso aqui, provavelmente pelo impacto grande que existe aqui em cima durante o trauma, a ponto do tendão ou ligamento acabar rompendo, né, arrancando um pedaço desse osso. Já essa outra ilustração, a gente tem aqui a impactada, né? A gente tem uma fratura impactada. A gente tem o traço de fratura, porém ela não se desprendeu do restante do osso. Então, geralmente, são nos casos onde são traumas menos intensos.
E a impactada com deformidade acontece quando houve um impacto muito forte, por exemplo, uma queda desse animal, aonde o osso que sofreu esse impacto, ele, quando fratura, um segmento quebrado se afunde no outro segmento e encurta até esse osso. O comprimento dele fica até menor. Então, a gente chama que é como se um osso entrasse dentro do outro, tá? Uma parte do segmento fraturado entrasse na outra parte do segmento fraturado. Essa imagem ela não está muito boa, né? Parece até que não tem fratura, mas aqui a gente nota, né, um aumento e exatamente é isso. Uma parte da fratura ela se funde à outra parte, deixando esse osso mais curto. E a última ilustração, que é em galho verde, o que acontece no galho verde? Geralmente é uma fratura bem comum e bem vista nos filhotes. O que acontece quando a gente quebra um galho de uma árvore e esse galho está verde, ele não está seco? Quando a gente dobra esse galho, ele não se quebra. Ele enverga, mas ele não quebra. Então, é basicamente o que acontece nesse tipo de fratura. O filhote, ele tem o osso ainda muito maleável, ele não está tão rígido, né? Ele ainda está em formação e em crescimento. Então, esse osso, quando ele quebra, ele não se separa, ele não se rompe completamente de um segmento e outro. Então, ele dá esse aspecto de galho verde mesmo, quando a gente, né, pega um galho de árvore, dobra e ele não se quebra. Aqui a gente consegue manter esse ossinho com uma bandagem, né, de uma forma onde não há movimentação e esse osso se recuperar, tá? Outra questão aqui que nós temos, né, o terceiro caso que nós temos de acidentes comumente vistos são a asfixia e o sufocamento. Asfixia pode ser por um objeto, por um brinquedo, uma bolinha, qualquer coisa, objeto que o animal pegue, né, que ele fique engasgado. O sufocamento, o maior exemplo de sufocamento que nós temos são ocasionados pela própria coleira, ou coleiras improvisadas, cordas, barbantes que as pessoas prendem os animais e aquilo acaba, de uma certa forma, pela atração que o animal faz, enforcando ele. Ainda tem aqueles casos onde o tutor coloca um animal preso, por exemplo, num local onde ele consegue pular e ele ficar pendurado, né, pela coleira ou pela corda que ele estava no pescoço. Então, são acidentes que às vezes alguns tutores não têm a maldade de achar que vai acontecer, mas acontece. Além disso, nos gatos, nós temos os acidentes onde os gatos com coleiras, eles caem e ficam presos pelas coleiras. E aí a coleira tracionando, né, se apertando ainda mais, acaba sufocando esse animal. Então, assim, eu sou extremamente contra o uso de coleiras em gatos, principalmente gatos que possuem acesso à rua, e quando houver necessidade de usar coleiras, que sejam coleiras apropriadas para gatos, com trava de segurança ou com elástico, tá? Aqui na ilustração, nós temos algumas fotos que exemplificam, né, como a gente poderia estar ajudando esse animal. Então, a primeira foto ali, a gente coloca o animal, levanta, né, os posteriores, a ponto desse objeto que esteja agarrado na garganta volte à boca desse animal, né, e a gente consiga remover. Ou até mesmo abrindo, né, tentando ver o que ele colocou na boca e puxando e retirando esse objeto. Tá? Obviamente, com todo cuidado, existem algumas coisas que quanto mais a gente mexe, mais vai entalando o animal,
mas vai descendo pela garganta e aí piora mais, como por exemplo, o caso das agulhas, né, que alguns animais comem, principalmente gato, que vai brincar com a linha e na ponta daquela linha tem uma agulha. E aí ele engole a linha junto com a agulha. Não vai sufocar, mas vai machucar a beça, a boca do animal, né, a garganta dele. Quanto mais a gente tentar mexer, mais aquilo pode ferir, tá? Então, é só um exemplo de que a gente tem que tomar cuidado na hora de querer puxar alguma coisa e acabar piorando. Já aqui embaixo, a gente tem aquela manobra que também a gente realiza com as pessoas quando elas engasgam, né? De dar um tracionamento aqui na última costela desse animal, a gente dá um apertão, né, do corpo dele contra o nosso, também no intuito do que ele tiver engasgado volte à boca dele. E em animais menores, filhotes, a gente faz a mesma técnica que a gente faz com as crianças, com os bebês. A gente pode colocar de cabeça para baixo e dar leves tapas aqui na região do dorso, né? Também ajudando a soltar, a desprender algo que esteja ali obstruindo a passagem de ar desse animal, ok? O quarto acidente que eu separei, e também está associado às quedas, não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome do gato paraquedista. O que é isso? A gente sabe que o gato, ele às vezes perde um pouquinho a noção dos pulos. Então, aquele gatinho, por exemplo, que está numa janela, numa determinada altura, ou até mesmo em cima de um muro, se passar um bichinho ali, um passarinho, uma borboleta, aquilo pode chamar a atenção dele e ele pular. No que ele pula, dependendo da altura que ele esteja, o corpo dele não tem o tempo adequado para ele rotacionar e cair em pé. Então, aquela história de todo gato cai em pé é mentira, porque depende da altura que esse animal esteja. Quanto menor a altura, mais difícil dele cair em pé. Por quê? Se o animalzinho ele pula, por exemplo, do sexto andar de um prédio, devido à altura, né, desse prédio, ele vai cair, ele vai rotacionar no ar e ele vai se reposicionar, igual nessa foto aqui, nesse número 4, para ele cair em pé. Não quero dizer que ele vai cair em pé e ele não vai se machucar. Vai se machucar. Só que ele vai distribuir o impacto do corpo pelas 4 patas. Então, quando ele pula em pé, ele divide o impacto do peso dele. E geralmente o que acontece? Ele bate as patinhas no chão, o tórax e a região do queixo, tá? Então, por mais que ele caia em pé, ele pode se machucar gravemente, a ponto de gerar várias fraturas pelo corpo, tá? Quanto menor essa distância dele para o chão, mais difícil fica dele se reposicionar no ar. E aí, se ele cair, ele pode cair de lado, de cabeça, de costas no chão, o que é pior também, tá bom? Então, aqui eu separei até uma foto para mostrar que geralmente esses quadros de traumas, né, nos gatinhos, geralmente na boca acontece essa fratura nessa parte da mandíbula, né? Então ela se parte ao meio. E aqui a gente também tem a fratura do palato. Qualquer situação de queda de gato é uma emergência e ela precisa ser avaliada pelo médico veterinário. Por mais que o animal tenha caído ou tenha sido atropelado, que ele esteja correndo e deitou e voltou para casa, a gente tem que avaliar porque a gente não está vendo o que está acontecendo dentro do organismo dele. Então, ele pode estar tendo um sangramento, ele pode ter quebrado
uma costela, ele pode ter rompido o diafragma. E aí, se a gente acha que ele voltou correndo, ele está normal, ele não está ferido externamente, mas ele pode estar muito ferido internamente. E esse animal vai morrer em pouco tempo se ele não for socorrido, tá bem? E o último acidente que eu separei são as reações alérgicas, né? Então, reações alérgicas, elas possuem diversas causas. Então, podem ser por picada de insetos, principalmente as abelhas, por reações vacinais, então existem algumas vacinas que possuem alguns componentes e para aquele animal aquela vacina acaba sendo um start para alergia e eu só vou descobrir isso depois, quando eu acabei de vacinar esse animal. A gente tem alguns remédios, né, que também podem ocasionar alergias, inclusive remédios que são proibidos para os cães e para os gatos. E aí não é uma questão de alergia, e sim uma questão de intoxicação. Existem também alguns produtos que os tutores utilizam no ambiente e que podem levar a um quadro alérgico. Produtos com cheiro muito forte, desinfetantes, removedores, tintas, carrapaticidas. Então, não é porque o cachorro do meu irmão não tem alergia que o meu também não vai ter, tá? Isso é uma resposta individual. E também ainda tem aqueles cães que desenvolvem uma alergia a um determinado alimento, a um determinado ingrediente da ração. Então, eu também só vou conseguir descobrir depois que ele comeu e fazendo uma dieta de exclusão aí, né? Para ver exatamente do que o meu animal é alérgico, tá? O que a gente nota nesse animal alérgico? Na foto aí a gente consegue ver, né? Um edema de face, focinho muito inchado, essa vermelhidão, os olhos quase fechados de tão inchado. A gente pode ver também no corpo do animal uns calombinhos, parecendo que vários mosquitinhos picaram eles e eles estão todos inchadinhos. A gente pode notar o cachorro esfregar muito a patinha ao redor da face, esfregar a face no chão, o focinho, choramingar muito. Então, essas reações alérgicas, elas podem vir e podem ir, às vezes sozinha. Mas o grande problema é o choque anafilático. É quando essas reações começam a ficar muito mais intensas. Então, a gente tem um animal com alteração na respiração, então ele começa a ficar com uma respiração irregular. A gente tem também um aumento do batimento cardíaco. A gente tem também, em outros casos, a pressão dele caindo, a pressão arterial, quadros convulsivos, alterações neurológicas de ficar rodando, se jogando no chão, salivando, vocalizando. Então, tudo vai depender do animal e do tipo, né, de alérgeno que ele teve contato. O que é mais importante a gente ter noção é, não dá para esperar. Não dá para eu ver o meu cachorro igual a essa foto e falar, vai passar, né? Vai, daqui a pouco passa, eu vou dar leite que passa. Leite, gente, não salva o mundo, tá? Então, enquanto ele só tá coçando e tá inchado, são os primeiros sintomas. Você não vai esperar ele parar de respirar, ele começar a ter alteração neurológica para levar no veterinário. Nós, né, veterinário e auxiliar, quando a gente atende um animalzinho desse, é um quadro de emergência, a gente vai logo acessar a veia desse animal, vai colocar ele no soro, vai colocar no oxigênio se ele não estiver respirando muito bem e vai medicar, né? Geralmente as medicações são medicamentos que tendem a minimizar esses efeitos exacerbados. Então tem medicamento para cortar
né? Um pouco os efeitos de salivação, de agitação, tem os corticóides, os anti-histamínicos. Então, junto na clínica, o auxiliar com o veterinário, a gente vai trabalhar junto e rapidamente para socorrer esse animal. Em casa é complicado pagar para ver no que vai dar isso, tá? E aí, para finalizar, eu separei algumas coisas que a gente pode ter na nossa maleta de primeiros socorros, né? Na verdade, eu gosto de dizer que todo tutor, todo proprietário deveria ter todos esses materiais em casa, né? Porque o cachorro não escolhe a hora nem o momento certo para adoecer. E existem algumas situações que a gente pode sim, né, dar um auxílio a esse animal em casa mesmo. Então, a primeira coisa que eu coloquei, então, a gente ter um jogo de focinheiras em casa, e aí são aquelas focinheiras, né, com diversos tamanhos, desde o pequenininho até para aquele focinhão grandão. Toalhas limpas que serão utilizadas só para os animais e uma caixa de transporte. Caixa de transporte só para o seu animal? Não, às vezes você é solicitado, né, para ajudar o cachorrinho do vizinho, o cachorrinho da prima, o gatinho. E aí como é que leva o bichinho todo, né, machucado, agitado, principalmente gato, né? Com dor, geralmente eles não permitem que você fique pegando, agarrando. Então, a caixa de transporte é extremamente importante também para essas situações. Um termômetro, e esse termômetro a gente pode comprar na farmácia humana, um termômetro digital, termômetro exclusivo para animais, obviamente, né? Luvas de procedimento, aquela luva simples que vende em caixa, do tamanho correto para sua mão, tá? Não é luva estéreo para cirurgia, luvas comuns, aquelas, né, que vêm 100 pares numa caixinha. Ataduras, e a gente tem tamanhos mais estreitos e algumas mais largas, é interessante ter os dois tamanhos. Gaze, algodão, soro fisiológico, álcool 70, povidine. Podemos ter água oxigenada também, tá? Mas eu gosto mais, eu, Thalita, prefiro povidine. Esparadrapo daquele comum, todo branco, e aquele microporoso, né? Que ele cola menos na pele, hipoalergênico. Tá? Alguns ferimentos a gente utiliza ele primeiro para não ser depois, né, aquele sacrifício, coitadinho do bicho, você arrancar aquele esparadrapo da pele dele. Também vamos ter na nossa maleta seringas de tamanhos também diferentes, 1 ml, 5, 10 ml, tá? Para que essas seringas? Para administrar medicamento via oral, para você dar um soro, para você dar alguma comidinha, tá? Ou se for necessário também, né, utilizar para alguma medicação injetável, se for o caso. Uma pinça anatômica, que é essa da foto. Essa, essa pinça nos auxilia muito na hora da remoção das larvas. As larvas de miíase, né? Elas podem ser removidas com a pinça. Também ela é conhecida como pinça de dissecação, tá? Pomada à base de antibiótico, mais comum em que a gente tem de uso humano é nebacetim, mas existem marcas de uso veterinário como Vetaglós. Existem também pomadas cicatrizantes como Rícinos, que é de uso veterinário. Existe o Dersane, que é de uso humano, à base de óleo de girassol, excelente também para utilizar em escaras, né, ulcerações na pele. Alguns medicamentos à base de spray. E aí a gente tem a rifocina, que também tem antibiótico na sua composição. Esses medicamentos à base de antibiótico, talvez a gente tenha uma certa dificuldade em comprar sem receita, tá? Algumas farmácias só vendem com receita, outras não.
né? Então, por isso eu estou dando a opção também das marcas de uso veterinário. Uma tesoura exclusiva, né, para ser utilizada com os animais. Pomada à base de repelente, é aquela conhecidinha aí, unguento, que é cicatrizante e repele a mosca, além de ser larvicida. Uma atenção bem importante a ela: não é indicado o uso dessa pomada em locais onde o animal vá lamber, nem dentro de olho, dentro de genitália, dentro da boca do animal. E também redobrar o cuidado com os gatos. Pomada repelente, gente. Ela tem ali uma formulação tóxica, tá? Então, cuidado, que não é para ser ingerida. Nós temos a dipirona. Eu acho que a dipirona dos medicamentos é o medicamento coringa, né? Que eu creio não ter nenhum problema em dizer a vocês que vocês podem dar dipirona, desde que o bom senso exista. Eu não vou dar dipirona para um cachorro que corre o risco de estar fraturado, né? Então, eu preciso primeiro levar esse animal que caiu, que foi atropelado no veterinário, passar por uma consulta, ser avaliado, e aí, se realmente não necessitar de outro procedimento, eu posso sim dar uma dipirona para amenizar a dor, né? O que eu não posso vou dar dipirona e vou ver no que vai dar, né? A dipirona também não faz milagre. Então, bom senso sempre tem que vir na frente. Uma gotinha por quilo é o suficiente, tá? Carvão ativado tem de uso humano e de uso veterinário. O de uso veterinário, o Interex. Falo bastante dele quando converso de envenenamentos por chumbinho, né? O carvão ativado, ele consegue segurar algumas toxinas no estômago, não deixando serem absorvidas. Então, a gente utiliza o carvão ativado para aquele animalzinho que está longe do veterinário, então vou fazer isso até chegar com ele no veterinário, para diminuir as chances dele absorver ainda mais o veneno, né, que ele ingeriu ou alguma toxina. Então, carvão ativado eu acho interessante ter em casa sempre. Vai ter a diluição, você vai pegar esse envelopinho, vai diluir em água e vai administrar via oral com a ajuda de uma seringa. E o Capstar também é outra medicação de uso veterinário, que por mais que tenha indicação para ser um remédio para repelir a pulga, ele hoje em dia é mais voltado como larvicida. Então, descobriram-se aí há anos que utilizando o Capstar a gente também consegue expelir aquelas larvas de mosca lá no caso da miíase. Existem duas apresentações para cães pequenos e gatos e a apresentação maior que é indicada só para cães maiores. Então também vale aí se informar, se orientar, ler direitinho a bula para fazer o uso quando houver necessidade. Não consegui tirar todas as larvas, posso dar um Capstar? Pode, tá? Mas a gente sempre tem que ver direitinho a questão da dose para não intoxicar esse animal e também não utilizar em animais muito novinhos, muito bebezinhos, certo? Bem, por aqui eu vou me despedindo de vocês. Deixei meu e-mail aí, como sempre, caso vocês tenham dúvidas. Existem diversos outros acidentes que a gente poderia ficar falando aqui por 3 horas, mas escolhi alguns bem rotineiros na clínica. Qualquer dúvida vocês podem me escrever, vou responder. Caso vocês queiram saber também de outras situações, de outros acidentes, também podem mandar mensagem. E eu também já deixo aqui um spoilerzinho para deixar vocês com água na boca do nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre as doenças ocasionadas por essa criaturinha aqui, que são os carrapatos, tá? Então, é um assunto bem importante. Quero que vocês aproveitem bastante esses conteúdos, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima.